Pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Namura e esse é mais um Minuto Helgov. Vim contar um pouco mais para você sobre o cenário político pós-eleições no Congresso Nacional. A eleição de Arthur Lira, do PP de Alagoas, e de Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, para, respectivamente, a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal, foi um gatilho de mudanças no ambiente político. A utilização de ministros para articular emendas e cargos públicos teve um papel essencial na definição das presidências e fortaleceram o governo de Bolsonaro. Se, por um lado, Pacheco não deve ter um alinhamento automático com o presidente, Lira oferece segurança para afastar a sombra do impeachment que paira sobre o presidente da República. Com o apoio congressual governista definido de forma mais clara e pragmática, Bolsonaro pretende investir na sua agenda legislativa com base na campanha de sua reeleição em 22. As principais pautas são as reformas econômicas, o auxílio emergencial e a pauta conservadora. Com a popularidade em queda, Bolsonaro garantiu fôlego para os 2 anos finais de seu mandato. A grande incógnita é quanto tempo vai durar o alinhamento do governo com o Centrão e qual vai ser o custo dessa aliança. De imediato, Lira e Pacheco precisam superar algumas pendências de 2020, com a tarefa principal de votar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que era para ter sido votada no ano passado e não foi justamente por disputas políticas causadas pelo período eleitoral para a presidência da Câmara dos Deputados. Se o orçamento não for votado este ano, o governo terá restrições na utilização dos recursos públicos, e isso paralisa a agenda econômica e não encontra espaço para um novo programa social. A expectativa do governo é que a aprovação da LOA ocorra no final de março, com a definição de recursos para a saúde, auxílio emergencial e principalmente questões voltadas para a economia. Se, por um lado, a volta do auxílio emergencial é uma pauta de alto interesse dos parlamentares, ela sofre resistência por parte do ministro Paulo Guedes. O ministro defende que a ampliação do programa seja criado dentro das regras fiscais, como o teto de gastos, que limita a atuação do governo. Entretanto, a urgência é um fator de desgaste e a tendência dos parlamentares é de reduzir os ajustes fiscais. O governo federal publicou uma lista de projetos prioritários com 35 itens, em que cita, como exemplo, a PEC do Pacto Federativo, a revisão de subsídios, a reforma tributária, a reformulação do mercado de câmbio e a independência do Banco Central, inclusive esta já aprovada. A expectativa de votar os demais projetos da lista, entretanto, não vai totalmente ao encontro da agenda do Legislativo, que deve enxugar as prioridades do governo, principalmente quando se refere à pauta de costumes. Sem um pacote mínimo de propostas previamente acordada, o governo terá que negociar no varejo com o Centrão a aprovação das matérias econômicas e de costumes. Em linha com a necessidade de mudanças e o aumento da base governista no Congresso, o presidente da República já nomeou o deputado João Roma, do Partido Republicanos da Bahia, para chefiar o Ministério da Cidadania. Esta é a primeira indicação com cunho político no governo Bolsonaro em 2021. A expectativa é que as mudanças nos principais cargos do Executivo sejam realizadas a conta-gotas, de forma a não gastar todas as fichas de negociação de uma vez só. A mudança gradual é uma estratégia para aprovar as pautas prioritárias no Congresso Nacional. O resultado das eleições dos novos comandantes do Congresso Nacional desenha um novo cenário político para a disputa presidencial em 2022. A vitória governista na disputa recupera a força do presidente Bolsonaro, que deverá ter 2 anos menos conturbados até outubro do próximo ano.
O projeto de uma frente ampla democrática entre partidos de centro-direita, centro e esquerda fracassou por divergências internas e aproximou partidos como DEM, MDB e PSDB do bolsonarismo, assim como alimentou conflitos internos, e eles saem enfraquecidos dessa disputa. A esquerda foi o conjunto de partidos que acarretou o maior número de votos para Baleia Rossi, mas vê uma possível candidatura de centro ruir. As legendas observaram que, após as eleições no Congresso Nacional, ainda não há condições para a formação de uma frente ampla democrática e, assim, enfrentar Bolsonaro nas próximas eleições. A derrota também traz um cenário complexo para os partidos progressistas, ou seja, aqueles mais à esquerda, que não conseguem se unir em torno de um projeto de políticas públicas. Por outro lado, a derrota do grupo independente formado pelo MDB, PSDB e DEM na eleição da Câmara dos Deputados levou a uma recomposição no PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro. A ala bolsonarista se aproveitou da proximidade entre Bolsonaro e Arthur Lira para garantir poder de barganha com o presidente nacional do partido, o Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, e assim obtendo cargos relevantes como a presidência da CCJ e a liderança no partido. Cargos com maior capacidade de interlocução política. Bolsonaro está sem partido desde 2019, quando deixou o PSL após divergências com o próprio Bivar. A criação do partido Aliança pelo Brasil já é vista como inviável pelo presidente, que busca outras legendas para se viabilizar em 2022. O chefe do executivo já foi cortejado por vários partidos, principalmente de centro-direita e direita, mas deve se decidir entre o Patriotas e o PTB, de Roberto Jefferson. Aliados do presidente devem seguir a sua decisão, que irá resultar numa debandada parlamentar do PSL e provavelmente outros partidos. Os dias seguintes às eleições no Congresso confirmaram o poder da máquina pública do governo federal e resultou no agravamento das divisões dos partidos que desejam enfrentar o presidente em 2022. Ao invés da união desejada, as legendas se encontram em uma situação de cisão interna e afastamento intrapartidário. Com essas informações, o cenário para 2022 continua complexo, mas já se pode afirmar que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu abrir uma distância favorável dos seus concorrentes para impor sua agenda no legislativo e organizar a sua base para a cada vez mais provável candidatura à reeleição. Para receber mais informações como esta, fale conosco pelo e-mail contato@radargovernamental.com.br e siga nosso perfil no LinkedIn e se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e até logo.